Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, consagramos a Ti essa chamada, pedimos que o Senhor abençoe a Tati, que coloque na boca dela as palavras que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, Senhor Jesus. Consagramos essa live a Ti, esse momento, que seja um momento de aprendizado, que os nossos corações estejam abertos a receber, Senhor, a Tua ministração, e que as pessoas que irão assistir depois também recebam, Senhor, essa palavra, que ela alimente, Senhor, os seus espíritos, a sua alma, Paizinho querido. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu vou iniciar aqui Jeremias, o capítulo 46. Eu vou ler na versão NVI. Mensagem acerca do Egito. Esta é a mensagem do Senhor que veio ao profeta Jeremias acerca das nações, acerca do Egito. Esta é a mensagem contra o exército do rei do Egito, o faraó Neco, que foi derrotado em Carquemes, junto ao rio Eufrates, por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem seus escudos, os grandes e os pequenos, e marchem para a batalha. Selem os cavalos e montem. Tomem posição e coloquem o capacete. Passem óleo na ponta de suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados. Estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados. Fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. O ágil não consegue fugir, nem o forte escapar. Do norte, junto ao rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é aquele que se levanta como Nilo, como rios de águas agitadas? O Egito se levanta como Nilo, como rios de águas agitadas. Ele diz: eu me levantarei e cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus habitantes. Ao ataque, cavalos, avancem carros de guerra, marchem em frente, guerreiros, homens da Etiópia e da Líbia, que levam escudos, homens da Lídia, que empunham o arco. Mas aquele dia pertence ao soberano, ao Senhor dos exércitos. Será um dia de vingança, para vingar-se dos seus adversários. A espada devorará até saciar-se, até satisfazer sua sede de sangue, porque o soberano, o Senhor dos exércitos, fará um banquete na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade em busca de bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. Você multiplica remédios em vão, não há cura para você. As nações ouviram da sua humilhação, os seus gritos encheram a terra. Quando um guerreiro tropeçou noutro guerreiro e ambos caíram. Esta é a mensagem que o Senhor falou ao profeta Jeremias acerca da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar o Egito. Anuncie isso no Egito e proclamem-no em Migdol. Proclamem-no também em Mênfis e em Táfnis. Assumam posição. Preparem-se, porque a espada devora aqueles que estão ao seu redor. Porque o Deus Apis fugiu? O seu touro não resistiu, porque o Senhor o derrubou. Tropeçam e caem uns sobre os outros. Eles dizem: levanta-se, vamos voltar para o nosso próprio povo e para a nossa terra natal, para longe da espada do opressor. O faraó, rei do Egito, é barulho e nada mais. Ele perdeu a sua oportunidade. Juro pela minha vida, declara o rei, cujo nome é Senhor dos exércitos. Ele virá como o Tabor entre os montes, como o Carmelo junto ao mar. Arrumem a bagagem para o exílio, vocês que vivem do Egito, pois Mênfis será arrasada. Ficará desolada e desabitada. O Egito é uma linda novilha, mas do norte a ataca uma mutuca. Os mercenários em suas fileiras são como bezerros gordos. Eles também darão meia volta e todos fugirão. Não defenderão suas posições, pois o dia da derrota deles está chegando, a hora de serem castigados. O Egito silvará como uma serpente em fuga, à medida que o inimigo avança como grande força. Virão sobre ele
com machados, como os homens que derrubam árvores. Eles derrubarão sua floresta, declara o Senhor, por mais densa que seja. São mais que os gafanhotos, são incontáveis. A cidade do Egito será envergonhada, será entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz: castigarei Amon, Deus de Tebas, o faraó, o Egito, seus deuses e seus reis, e também os que confiam no faraó. Eu os entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-lhe a vida, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seus oficiais. Mais tarde, porém, o Egito será habitado, como em épocas passadas, declara o Senhor. Quanto a você, não tema, meu servo Jacó. Não fique assustado, ó Israel. Eu o salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Não tema, meu servo Jacó. Eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu os dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece, mas serei severo, não serei severo demais. Amém. Então, ali eu vou meio que explicar aqui na linguagem atualizada, tá? Jeremias era o profeta. Ele foi usado como um profeta para o povo de Judá, para o povo judeu. Mas ele também era um profeta das nações. E do capítulo 46 em diante, ele vai falar profecias, ele vai fazer profecias de outras nações. Por quê? Porque Deus é o Deus das nações. Depois eu vou ler um outro versículo ali. Jeremias, então, ele falou sobre a batalha de Carquemes. Carquemes era uma cidade muito importante na época. Ela estava localizada acima do rio Eufrates. E ela era um ponto de interesse para as potências da época, porque ela era um centro comercial e uma base militar. Então, na época que a Síria teve a queda da Síria, o povo do Egito, o Egito e a Babilônia se tornaram potências. E o que aconteceu? O Egito ele foi para Carquemes para fortalecer aquela região de domínio dele e proteger a Babilônia, que também tinha interesse naquela terra. E lá o exército do Egito eles ficaram por 4 anos. E Jeremias ele profetiza que a terra de Carquemes haverá uma batalha. E o povo do Egito que está lá vai ser destruído. Ali versículo 3 até o versículo 12, dá detalhes sobre a batalha, sobre exatamente como vai acontecer ali na batalha. Então, o que diz aqui? Que o exército, ele era bem equipado. Aqui fala, preparai o escudo, pavês, montai cavalos, cavaleiros, as lanças, as couraças. Então, assim, eles eram um povo grande. Até tem um comentário ali que fala que quem se colocou na grandeza do Nilo, do rio Nilo, o Egito se colocou na grandeza. Então, assim, ele se achava grande, o Egito era forte, poderoso, o exército era bem equipado, e eles tinham dominado ali aquela região. Só que Jeremias profetiza que isso vai acabar, que os babilônios virão e vão destruir, vão acabar com isso, acabar com essa soberba do Egito. E ali, fala ali, estão derrotados, no versículo 5, estão derrotados os seus valentes e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror ao redor, diz o Senhor. Então, os estudos falam que a batalha de Carquemes foi destruidora mesmo. Egito foi humilhado, né? Até ali na palavra fala, né? Um versículo mais ali, ele fala que ela foi destruída, destruirei as cidades e será envergonhada, tal.
Porque este é o dia do Senhor, o dia de vingança contra os seus adversários. A espada devorará, fartar-se-á e se embriagará com o sangue deles. Porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício. Ele vai, o que é? Ali remete aos sacrifícios que o povo judeu fazia, né? O sangue derramado como sacrifício por toda a idolatria que o Egito cometia, por todas as ações que o Egito cometia. E tudo isso, chegou o dia da vingança, chegou o dia que o Senhor derrotou. Então, não importa o quanto o Egito era grande, o quanto ele era forte e poderoso, Deus é soberano, né? Ali ele ainda fala, na visão, que avisa as cidades de fronteira, se preparem, mas saibam que vocês vão ser derrotados. Avisa em Mênfis, né? Que Mênfis era a capital do Egito naquela época. Então, o povo do Egito, do povo que tinha fugido para lá também estava lá no meio, né? E o Egito, ele nesse orgulho, nessa soberba, ele se achava como uma novilha bonita, que fala, né? Uma novilha muito formosa é o Egito. Mas eles estavam prontos para o sacrifício, né? Porque o dia do Senhor chegou. Esse era o tempo do castigo. E realmente, há um dia do Senhor e há o dia do castigo para aqueles que idolatram. Aí, depois de ser habitada, será derrotada. Depois de derrotada, ainda será habitada, diz a palavra. E assim, o que mostra a misericórdia de Deus. Então, Deus tem misericórdia. E ali no 27, em diante, ele fala para o povo de Deus: não temas, tu, servo meu, Jacó, nem te espante, porque eu estou contigo. E mesmo assim, quando a gente vai para o mundo, mesmo assim, a gente faz tudo errado, a gente desobedece, e Deus ainda fala: você vai passar pelo castigo, mas eu ainda estou contigo. E é sobre isso. Em meio à ira, Deus ainda se lembra da misericórdia dele, né? E como um pai fiel que corrige, que castiga, mas no limite, né? E tudo isso, ali ainda comenta na última frase: castigar-te-ei, mas em justa medida. Não te inocentarei de todo, mas ele vai ser castigado. Então, isso daqui foi o que o Espírito Santo ele ministrou em relação à palavra, exatamente ao Jeremias 46. Mas ao ler Jeremias 46 num todo, Deus ele começou a ministrar outras palavras junto com essa, né? Como porque Deus é fiel, ele mostra também. Então, assim, em Atos 17, no versículo 24 e no versículo 26, eu vou ler para vocês. Aqui fala na época que Paulo ele foi para Atenas e ele via a idolatria daquele povo. E isso eu achei muito semelhante à idolatria do Egito daquela época. Então, no 24, fala assim, versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. E no 26, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez as nações. Deus fez o tempo de cada nação. Deus fez tudo. Deus criou o céu, a terra. Ele é o criador dos céus e da terra. Ele limitou, ele fez os povos e limitou onde eles deveriam morar. E o dia do Senhor virá para cada nação. Ali no 46, ele começa a falar sobre o Egito. Mas agora, no decorrer dos próximos capítulos, ele vai trazer palavras sobre outros povos também, porque todas as nações são do Senhor. E ele é que tem o domínio sobre tudo. E essa é a soberania de Deus. Então, o profeta que foi usado para o povo de Deus, hoje ele estava sendo, no 46, no caso, ele estava sendo usado para falar para o povo de outras nações, porque Deus é soberano. Deus mostra essa misericórdia dele com todos os povos, porque todas as almas são dele, toda a criação é dele. Mas hoje, o que ele me chama muita atenção é que
que Deus chama todos ao arrependimento, né? E é porque ele determinou, assim como eu falei antes, ele determinou esse tempo para cada nação, e ele julgará as nações, principalmente o povo que está rejeitando ele, né? E esse dia, no capítulo 46, foi o dia do Senhor no Egito. Mas o dia do Senhor está chegando para todos nós. O dia do Senhor chegará para todos nós. Aí ele me levou para Amós. Amós 4:12. O profeta fala assim: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. E será que nós estamos nos preparando para encontrar o nosso Deus? Será que essa palavra não é hoje para nós também? Porque se o dia do Senhor chegou ao Egito, ele chegará a todas as nações, ele vai chegar para nós, seja na vida de Jesus ou o nosso momento em particular, um dia, um momento nós vamos encontrar com ele. E a preparação para encontrar a Deus também é para hoje, é para os nossos dias de hoje. Ele chama o arrependimento. Ele mostra a misericórdia dele, mas ele chama o arrependimento. Ali, o Egito, ele foi usado como sacrifício, porque houve muito sangue. E ali ele fala ainda, foi o dia do banquete do Senhor, mas nós já temos esse sacrifício em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele já sofreu esse sacrifício, ele já derramou todo o seu sangue por nós. E nós já somos limpos, nós já somos purificados. E esse dia do Senhor virá para nós. Será que nós estamos chegando para a cruz? Estamos nos arrependendo dos nossos pecados? Estamos buscando essa justiça, essa salvação? Porque é isso que fala, é sobre o dia do Senhor. E é isso que ele ministrou muito em mim. Essa preparação, ela envolve esse arrependimento, esse abandono do pecado, essa busca pela justiça e pela fidelidade de Deus. Jesus hoje é o nosso sacrifício. Que a gente possa ir para a cruz e que o poder da cruz venha vencer esse poder do pecado em nós. E é sobre isso. A graça, hoje, né? E eu até anotei aqui porque muita gente fala assim, mas nós já estamos na graça, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Sim, Deus é amor, Deus é misericordioso, como ele foi ali com o povo todo rebelde, desobedecendo, e Deus assim, mesmo assim foi misericordioso. E ele é conosco. Quando a gente peca, a gente vai, e mesmo assim ele continua cuidando da gente. Mesmo quando a gente está lá no lamaçal do pecado, ele ainda continua cuidando da gente, porque ele é fiel, ele é um pai amoroso, ele é misericordioso, mas ele também está nos dizendo, haverá um dia do Senhor onde eu vou julgar. E você, como se apresentará diante de mim? Você está sendo preparado? Aqui eu anotei, porque a graça é um dom imerecido, algo que recebemos sem merecer. Nós vivemos na graça sem merecer, porque Jesus nos amou e Jesus morreu, ele foi o sacrifício. A misericórdia é o mal que não recebemos, que é o mal que não recebemos mesmo merecendo. Então, a graça é o que a gente recebe sem merecer. E a misericórdia é o mal que a gente não recebe, mesmo merecendo. Então, é sobre isso que eu trouxe, que o Espírito Santo ele ministrou em mim. É sobre que o final ele foi trágico para o Egito, ele foi sacrificial. Então, todo aquele orgulho e a soberba do Egito, ele foi destruído, ele foi humilhado perante as outras nações. Então, ali, como eu falei, que a Síria, quando a queda da Síria, o Egito e a Babilônia, eles se levantaram como potências na época. Então, eles estavam se achando, né? O Egito estava se achando o rei da cocada lá. Mas Deus é maior do que o Egito. E isso eles não tinham entendido. E muitas vezes hoje a gente acha que ou uma nação, ou uma pessoa, ou mesmo nós somos bons, somos fortes, aí pega até a idolatria, né? E porque hoje a gente idolatra pessoas, a gente idolatra coisas, a gente idolatra nós mesmos, a idolatria do eu, porque como eu sou forte, como eu venci aquilo, e tiro a glória de Deus. Então, há muitos pecados que nos rodeiam, que estão perto de nós e que nós estamos cometendo e muitas vezes nem percebemos que estamos cometendo. Mas o dia do Senhor, ele virá.
E hoje nós podemos viver essa misericórdia, esse amor, e Deus ainda está dando uma chance. Vai lá, filha, se arrepende, porque o sangue de Jesus te purifica. Vai lá, filha, mas abandona o teu pecado. Abandona, porque aquele que está em espírito não vive mais em pecado. Se o Espírito Santo ele está em nós, não tem mais o porquê a gente ficar o tempo todo pecando, e ainda mais pecando o mesmo pecado, sabe? Cometendo os mesmos erros. Então, vamos usar esse presente que ele nos deu, o viver na graça, vamos clamar pela misericórdia do Senhor e vamos nos achegar à cruz e receber esse poder da cruz sobre as nossas vidas. Ele vai destruir os inimigos, ele vai nos dar a vitória, mas vamos nos achegar a ele, sabe? É sobre isso. E porque ali, até quando eu li a primeira vez Jeremias, eu vi, legal, o Egito foi destruído. E de repente Deus falou assim, mas não é para glorificar que o Egito foi destruído. Porque muitas vezes a gente pensa assim, o meu inimigo morreu. Eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vitoriosa, eu sou... Gente, não é sobre isso, porque o Egito também pertence ao plano perfeito de Deus. O Egito também é uma nação. O mundo são almas que Deus também quer. O inimigo que hoje você está achando que é forte e poderoso, ele também está sendo usado por Deus, para te tratar, para te trazer até a cruz. E é sobre isso. É sobre esse temor a Deus, essa soberania. E a gente precisa entender que Deus é soberano e que tudo ele fez. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou todas as nações, todas as almas. E que a gente possa se achegar a ele neste momento, enquanto há tempo, diz a palavra, né? E a palavra fala, se achegue a Deus enquanto há tempo, busque ao Senhor de todo o coração. E é essa palavra que eu venho trazer a todos. Eu espero, assim, oro para que o Espírito Santo ele venha ministrar a cada um aquilo que precisa, né? Aquilo que o seu coração, a sua mente hoje possa receber um pouco mais de Deus, e que essa palavra seja ministrada durante todo o dia, para que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, para que a gente possa ter, sabe, essa reflexão, Senhor, prepara-me para te encontrar. O que eu ainda tenho errado, aonde eu tenho falhado, se é um pecado ou se é um bem que eu estou deixando de fazer. Porque, assim, às vezes a gente escolhe a santidade, a gente escolhe, não, mas eu estou certinha, eu estou santinha, cuidado, porque aí também há a religiosidade. Quando você se acha muito santinha, às vezes você julga aquele irmão que está pecando. E não é isso que Deus quer. Ele quer o amor, ele quer realmente que todas as almas sejam deles e se entreguem a eles e sejam livres e sejam libertas. E o pecado também, que me veio assim, às vezes a gente acha que a gente está na igreja, que a gente está fazendo tudo certinho, eu não estou matando, roubando, adulterando, eu não estou fazendo nada de errado. Mas será que eu estou fazendo o bem que Deus quer que eu faça? Será que eu estou sendo um instrumento para fazer o bem? Será que eu estou só cuidando da minha vida e cuidando do meu eu, das minhas contas, da minha casa, da minha família, e está tudo bem? Será que ele não te chamou para algo maior? Como ele chamou o profeta Jeremias? Como cristão? Então, são vários pontos de reflexão. E eu espero que essa palavra venha ser ministrada dessa forma para cada um de vocês. Amém? Cris, vai orar? Alguém vai orar? Amém, Tati. Obrigado por essa palavra maravilhosa que você colocou, Jeremias. É muito bom estar sempre aprendendo cada vez mais. Deus tem nos dado, né? Dado de todos vocês. Nesse devocional, tem aprendido bastante. Ponto de vista diferenciado. Muito bom, muito edificante mesmo. Obrigado pela sua disposição.
e está colocando para a gente mais esse devocional. Senhor Jesus, agradeço esse dia, Pai, mais uma vez por estar usando a sua filha, Pai, usado com sabedoria para falar da tua palavra, Senhor Jesus. Nos guarde, nos proteja nesse dia, que esteja sempre do nosso lado, caminhando conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.